Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amados queridos e amigos, sejam bem-vindos ao canal Amor pela Palavra. Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo, dando continuidade ao nosso assunto em como triunfar nas aflições, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é: creia, Deus se importa sobremaneira com você, independente da severidade das circunstâncias, né? Mas antes de darmos continuidade a esse assunto, eu quero te convidar para orar. Em tua casa, fecha os teus olhos, abençoa a tua família, abençoa o teu lar e vamos falar com Deus nesse momento. Pai de amor, Pai querido, Pai amado e santo e justo, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui falando do teu amor. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui falando da tua palavra. Deus, obrigada por cuidar de nós. Obrigada por nos amar. Obrigada por mais um dia, por todas as tuas providências, por todos os teus livramentos. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós e de nossa família. E eu já te peço bênçãos para as nossas famílias. Bênçãos para todas as famílias aonde esse vídeo chegar, Senhor. Para todas as famílias que esse vídeo alcançar. Que o Senhor derrame bênçãos sobre a vida deles, sobre o lar deles. E principalmente que nós venhamos triunfar, Senhor, diante das nossas dificuldades. Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é bem natural, eu já passei por isso muitas vezes, é bem natural nós acharmos em momentos de dificuldade que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos deixou só, ou até mesmo que Ele não nos ama. Mas isso não é verdade. Primeiro, Deus nunca nos abandona, nunca nos deixa só e nunca nos deixou de amar. Quem poderia dar o seu filho para morrer por nós? Deus fez isso. A palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, uma morte de cruz, uma morte horrenda. E eu paro para te perguntar, quem mais faria isso por nós? E quando a palavra do Senhor diz que o amor de Deus era de tal maneira, é porque não tem como explicar esse amor. Então, como pensar? Para quê? Por que pensar que Deus não nos ama só por estarmos passando por alguma dificuldade? Seja, não sei qual é a gravidade do seu problema, não sei qual é a gravidade, a situação, eu não sei se como você está enxergando o grau de dificuldade para que isso venha se resolver. Eu não sei. Sei que Deus está sempre conosco e no momento certo nos dará vitória. Então, por favor, não pense que Deus não te ama só por você estar passando luta. Para darmos continuidade, eu quero te convidar para ler a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 a 10, que diz o seguinte: abra sua Bíblia aí e nos acompanhe. Diz assim, Paulo falando, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Então, assim, observe que Paulo, apóstolo Paulo, ele diz aqui no finalzinho do versículo 8, até da vida desesperamos. O que ele estava passando
na Ásia, a tribulação que ele estava passando, ele diz aqui que foi agravado de uma maneira tão terrível que não podia suportar. E ficou desesperado, mas estava esperando em Deus. Aquela tribulação veio para que ele confiasse em Deus, o Deus que nos livrou da morte. A morte eterna, no caso, né? Jesus veio para nos dar vida. Como eu falei para você no comecinho do vídeo, Jesus morreu por nós por conta do tamanho amor de Deus por nós. E ele veio para nos livrar da morte eterna. E Paulo se sentiu tão aflito diante do que estava passando na Ásia que ficou desesperado. E assim, o crente fiel, o crente que vive em obediência a Deus, em comunhão com Cristo, ele é amado. Ele é amado por Jesus. Ele é amado por Deus. Mas mesmo assim, esse crente, ele vai passar por experiências desagradáveis. Ele vai passar por perigo, medo, né? Ansiedade, desespero, desesperança. Se Paulo passou, quem somos nós para não ficar desesperados às vezes? A questão é que nós não podemos perder a fé e a nossa confiança em um Deus que tudo pode. Como eu falei para você no vídeo anterior, a diferença de ser cristãos e passar uma luta, uma dificuldade, uma adversidade, é que nós passamos com Cristo, alguém que pode resolver todas as coisas e que nos sustenta. Se hoje nós levantamos, é porque o Senhor nos sustentou. E muitas vezes nós não sentimos nem vontade de levantar, mas o Espírito Santo de Deus nos dá força e nós conseguimos levantar e fazer o que temos para fazer. Essas circunstâncias, elas oprimem a capacidade humana de sobreviver, de lutar, de resistir, mas nós devemos ficar firmes. O fato de passarmos dificuldades não quer dizer que o Senhor nos abandonou. Não é isso que significa. Essas dificuldades, elas têm uma vantagem. Elas nos aproximam de Deus, né? Deus, ele jamais vai nos deixar só. Mas muitas vezes nós, por sermos humanos e sermos falhos, muito falhos, por coisas sem sentido, nós nos afastamos de Deus. Não quer dizer que nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, mas nós nos distanciamos da comunhão que precisamos ter com Ele. Nós nos distanciamos da vida de santificação que precisamos ter com o nosso Deus, de oração, de leitura da palavra, de consagração e jejum. E Deus conhece de que maneira Ele pode trabalhar para que nós venhamos nos aproximar mais dele. E as lutas nos aproximam mais de Deus. Porque mesmo desanimados, mesmo desamparados, quando nós nos sentimos dessa forma, nós clamamos a Deus por socorro. Nós dizemos, Deus, tem misericórdia de nós. E aí, Deus ele está ali sempre atento para nos ouvir. Me faz lembrar do rei que estava doente, o rei Ezequias. Ele estava doente e o profeta veio falar com ele, o profeta Isaías. E ele disse assim, arruma a tua casa, porque tu vai morrer. E aí, ele estava bem doente. Imagine, ele já estava muito doente, ele estava na hora da morte, né? Deus já tinha falado pelo profeta que ele ia morrer. E ele, naquele jeitinho que ele estava, deitado na cama, virou-se para a parede, clamou ao Senhor, e o Senhor lhe ouviu e lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Nós clamamos, e Deus nos ouve, e Deus ele responde. Há situações em que a resposta de Deus precisa ser imediata. Para Ezequias não havia tempo para que o Senhor
demorasse de responder, digamos assim. Ele precisava de uma resposta imediata, porque ele já sabia que ia morrer. Mas se o Senhor ele não está nos respondendo ainda, é porque ainda dá tempo de o Senhor falar conosco, nos dar a nossa vitória, né? E a palavra do Senhor diz que Deus não nos dá um fardo além daquele que nós não podemos carregar. Se o Senhor está nos sustentando ainda dentro dessa dificuldade, é porque nós ainda temos como suportar. Mas pode ter certeza, porque eu creio assim. Na hora que nós não estivermos mais suportando, Deus nos dará a vitória. Com certeza, Ele vai entrar com providência na nossa causa, na sua causa, na causa da sua família, e vai te dar vitória porque Ele é fiel. Então não se desespere, não desanime, porque Deus vai te dar vitória. Amém? Então, muitas vezes o sofrimento ele é involuntário. Ele é involuntário. Muitas vezes os sofrimentos eles são provocados. E nós precisamos, cristãos amados, nós precisamos, amados, como cristãos, nos avaliar, nos examinar, descobrir, né? Como é que em que sentido o sofrimento concerne a nós. E muitas vezes nós estamos, tipo, vou dar um exemplo assim, bem simples, bem simples. Muitas vezes acontece de alguém estar fofocando, falando da vida de alguém, e aí a pessoa descobre. E aí a pessoa que descobre fica ofendida com razão e vai à procura de quem falou. Aí cria aquela situação desagradável, vai procurar o pastor, e vai procurar os irmãos, e cria um problemão. E a pessoa que falou se sente injustiçada, né? E acha tipo, porque eu tô passando por isso, mas você tá passando por isso porque você falou mal daquela pessoa, né? Então, assim, tem circunstâncias que nos fazem sofrer que são provocadas. A palavra de Deus, ela nos dá alerta que o avisado vê o mal e foge. A palavra do Senhor nos manda fugir da aparência do mal, né? Muitas vezes você é orientado a não ir por um lugar, mas você vai porque você é teimoso e você sofre alguma coisa por ali porque você foi desobediente, né? Então, assim, nós como cristãos precisamos nos avaliar. Se nós estamos sofrendo por culpa nossa mesma, se nós estamos sofrendo por causa de alguém que está nos fazendo sofrer, sem motivos, né? Ou se nós estamos sofrendo ataques de Satanás. Então, vamos nos avaliar para ver onde nós precisamos melhorar e, de alguma forma, diminuir o nosso sofrimento, né? Eu citei esse exemplo da fofoca porque, assim, é uma coisa que faz as pessoas sofrerem muito. O fofoqueiro está ali falando, achando que a pessoa de quem ele está falando nunca vai descobrir. Aí a pessoa que descobre sofre. E a reação da pessoa que descobre faz a outra pessoa sofrer também. Então, assim, precisa ser evitada essas situações, principalmente porque nós somos cristãos conhecedores da palavra de Deus, né? Deus não se agrada, né? Então, o fato mesmo, ainda bem que o Senhor ele nos ama com todos os nossos defeitos e imperfeições. E mesmo com as nossas falhas, ele continua assim cuidando de nós, né? O fato é que Deus, mesmo em meio às lutas, nos faz bem-aventurados. E eu quero ler aqui para você. Mateus 5, versículo 4 diz assim, olha: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, mesmo chorando, nós somos bem-aventurados. Mateus 5, versículo 10 e 11 diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo injuriados, nós somos bem-aventurados. Eu quero ler para você também aqui em Tiago 5, versículo 11. Olha o que diz.
Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha aí um exemplo de alguém que estava passando grande dificuldade e não sentiu, em nenhum momento pensou que Deus estava distante dele. E Deus não estava, Deus estava perto. E assim, continuamos sendo bem-aventurados, mesmo sofrendo. No versículo 13 de Tiago 5 diz: Se está alguém entre vós aflito, ore. Então, nosso papel diante das aflições é orar. Vamos orar. Vamos buscar aquele que pode resolver os nossos problemas. Faz-me lembrar dos irmãos, os irmãos discípulos que estavam no barco, Marcos 4, versículo 35. Os irmãos estavam desesperados, alvoroçados por uma tempestade, assustados, amedrontados, sem saber o que fazer. Quando se lembraram que Jesus estava lá no barco dormindo e correram ao encontro do Mestre, pediram socorro, Jesus levantou-se, mandou que o vento se acalmasse e que o mar se calasse. Jesus acalmou aquela tempestade. E eu fico a pensar, se nós, eu não vou ler para você o texto para não ficar muito grande, mas você pode ler aí em sua casa, Marcos 4, versículo 35 até o 41. Veja, será que nós como cristãos estamos buscando a quem nós devemos buscar o socorro, a Jesus? Se não estamos fazendo isso, precisamos começar urgente. Porque muitas vezes não. Sempre, em qualquer momento das nossas vidas, aquilo que para nós é uma grande tempestade, para Jesus basta apenas uma palavra, que essa tempestade vai se acalmar, certo? Então, que nós venhamos buscar a Jesus, para que em meio à tempestade, Ele veja que nós confiamos nele, que nós cremos e temos fé nele, que nós estamos com medo, e aí Ele vai acalmar esta tempestade, sobrevirá em nossas vidas uma grande bonança. Amém? Queridos, fiquem com Deus. Eu os amo no amor de Cristo Jesus. Lute, espere, confie. Deus está conosco. Um dia nossa prova chegará ao fim. Amém? Ó, cheiro no coração. Fica com Deus.